Boa noite a todos. Bom, minha segunda vez aqui nessa casa, e eu sou um dos trabalhadores do Kardec, como disse, e também da União das Sociedades Espíritas, mas especificamente no trabalho de evangelização espírita infanto-juvenil. E no Kardec eu ainda trabalho com a Mocidade Espírita, sou um dos coordenadores, que era nós unimos a Mocidade Espírita com a evangelização e também com a evangelização de bebês. Ficou um departamento só, somos 3 coordenadores, e o propósito nosso é divulgar cada vez mais para essa criançada cristianismo, espiritismo e vivência humana, é claro. Bom, eu sou o Valdo Filho, espírita por nascimento. Eu nasci num lar espírita, quer dizer, família paterna espírita, família materna católica. Então, ao mesmo tempo que eu fui crismado, batizado, primeira comunhão e tudo mais, eu também frequentava o centro espírita que a minha avó fundou, lá em Paulo de Faria, na década de 50 ainda. Nasci, portanto, num lar que era católico e espírita. E evangelizador por opção, mas também por necessidade. Eu tenho 3 filhos, hoje estão na faixa dos 40 anos de idade, e quando o primeiro atingiu a idade de começar a entender a vida, o espiritismo e o cristianismo, eu voltei a trabalhar na evangelização, que eu já trabalhava anteriormente, voltei a trabalhar para ficar com ele e depois com os outros, e não parei mais. Estou até hoje só no Kardec desde 2000. Claro, pai, avô e tio, não só da sobrinhada, mas também da garotada do centro. Fica até engraçado, porque tem garotada, eu não estou mais em sala de aula há um bom tempo, eu sou aquele que recebe os pais, recebe as crianças, fala como é que é a sistemática de trabalho nosso, convido os pais, convido o pessoal para trabalhar na evangelização. Então tem gente que fala que hoje é domingo, dia do centro do tio Valdo. Então não se assustem se vocês ouvirem falar isso. Esse é o nosso lema de trabalho, que nós trabalhamos ele há mais de 10 anos, tanto na USE quanto no Kardec, plantar o bem nos corações e nas mentes das crianças. Mas essa frase é a frase que rege o meu trabalho e o nosso trabalho. Para quem quer entender um pouco mais, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, é honrai vosso pai e vossa mãe, que é um dos 10 mandamentos da lei de Deus, recebido no Decálogo, é o 4º mandamento, e nesse 14º capítulo, Kardec lembra que Jesus também deu uma ênfase muito grande à família. Honrai vosso pai e vossa mãe, para que tenhais longa vida na terra. E honrar não é simplesmente respeitar, gostar e amar, é muito mais. É todo um trabalho que se tem com os pais, claro, por tabela com os avós, com os tios e tudo mais. Mas nesse capítulo, eu gostaria que vocês procurassem ler com carinho, tem um texto na Instrução dos Espíritos de Santo Agostinho, que fala da ingratidão dos filhos para com os pais, que é algo que certamente acontece em maior ou menor grau, em alguma época, principalmente da juventude. O adolescente é aquele que é rebelde, que não quer mais entender, não quer ir mais na casa espírita, não quer mais na igreja, não quer mais que o pai ensine alguma coisa, não quer nem que a mãe diga que roupa que ele vai usar, porque ele acha que ele já é autossuficiente. Infelizmente ainda não é. Essa ingratidão vai acontecer em maior ou menor grau. E a gente tem observado nos trabalhos de evangelização e de mocidade, que quando essa criança é bem orientada na religião, principalmente no nosso caso, que somos espíritas, essa rebeldia, essa ingratidão acontece em menor grau. Porque essa ingratidão, ela é grande fruto do egoísmo e do orgulho do indivíduo humano, no caso, o jovem. E Santo Agostinho, nesse trecho, coloca essa frase, para a gente lembrar de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará, o que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Bom, a justiça divina coloca em nossas vidas um serzinho pequenininho, 3,5 kg, 4 kg, 4,5 kg de corpo, sem manual de instruções, sem certificado de garantia, sem possibilidade de troca e, principalmente, sem capacidade de comunicação. Praticamente o pai e a mãe têm que adivinhar quando a criança chora, se é por estar molhado, se é que fez cocô, se é porque está com fome, se é porque está com dor, e aos poucos vai aprendendo, principalmente o primeiro filho. E como a gente tem que tratar?
Para quem tem criança pequena, ou quem está engravidando, ou quem está grávida, tem um livro muito bom, se não me engano, de Emílio Miranda, chamado Nossos Filhos São Espíritos, que trabalha justamente esse período de infância e chegando até a juventude da nossa criança. Porque a gente acha que a criança nasce, e há tempos atrás a pedagogia imaginava a criança como chamado tábua rasa, ou seja, alguém que vem no mundo literalmente sem conhecimento algum, vai aprender tudo que precisa, tudo que os pais ensinarem. Só que nós sabemos que aquele serzinho pequenininho, na verdade, é habitado por um espírito milenar, que segundo o Livro dos Espíritos, já viveu muitas vezes mais do que nós mesmos, mais do que os pais. Já teve muito mais reencarnação do que pais, do que avós, do que aqueles com quem ele vai conviver. Então, é importante que a gente aprenda a filtrar aquilo que de ruim que possa ter e realçar aquilo que de bom essa criança pode ter. E a evangelização, a religião, ajuda em muito isso. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. As principais características de uma criança. A criança, quando nasce, ela é egocêntrica. O egocentrismo é uma das características que diz o seguinte: tudo que gira ao meu redor serve para me servir. Que a criança resmunga, troca a fralda. A criança resmunga, dá uma madeira, dá o seio. A criança resmunga, afaga, faz um carinho, coloca para dormir. Ou seja, tudo que está ali, pai, mãe, vô, tio, vizinho, enfermeira, tudo está ali para servir essa criança. Isso é egocentrismo, que é natural das crianças. Esse é um quadrinho que circula pela internet, né, que os dois amiguinhos estão brincando e um fala que a Terra gira em torno do Sol. E ela pergunta, mas gira em torno do Sol mesmo? Você tem certeza? Não, porque eu achava que girava em torno de mim. Então a criança, nos seus 2 anos de idade, chegando aos 3, tem essa visão. Tudo que está aqui existe para me servir. Cabe aos pais começar a filtrar, primeiro, para que a criança comece a ter uma pequena autonomia. Alguns psicanalistas que tratam família dizem que os pais são bons quando começam a ser inúteis para os filhos. Contraditório, mas é verdade. A partir do instante que a criança, nos seus 3 anos de idade, consegue pegar o prato e levar até na pia, a mãe já não precisa fazer isso. Nesse ponto, a mãe já está inútil. A criança com 6 meses, 10 meses, 11 meses, que dorme e acorda no dia seguinte com a fralda seca, no outro dia também com a fralda seca, já não precisa mais da fralda. A mãe já não precisa colocar fralda para a criança dormir, já não tem que colocar o forro no colchão de plástico para evitar molhar o colchão. A criança, quando começa a tomar água diretamente no filtro, no bebedouro, onde quer que seja, também a mãe já tem que deixar a criança fazer. Porque eu conheço jovens, já tive colegas inclusive, que aos 20 anos morando com a mãe, é a mãe quem coloca o leite, o chocolate no leite, porque ele não sabe nem a quantidade de chocolate que ele coloca no leite. Então não adquiriu essa autonomia. Isso é um perigo e vai refletir no futuro nesse tema egocentrismo. Por quê? A tendência a ser uma criança não continuar sendo só egocêntrica, mas também passa a ser egoísta. É aquela criança que isso aqui é meu e acabou. E mais ainda, eu não quero ter uma bola igual do meu amigo. Eu quero a bola do meu amigo. E quando adulto, eu não quero ter um carro como o do meu colega. Eu quero ter o carro do meu colega. Eu não quero ter uma casa como o do meu vizinho. Eu quero a casa do meu vizinho. E esse egoísmo, às vezes exacerbado, torna a pessoa de difícil convivência até consigo mesmo. Porque a pessoa não consegue separar esse sentimento da própria vida. Claro, é muito importante, tem até uma música que fala, né? Eu me amo, não posso viver sem mim. O auto-amor é uma coisa extremamente importante, mas cuidado com o auto-amor excessivo. E a criança, para vocês entenderem como é que é esse mecanismo, segundo Piaget, um dos grandes estudiosos do aprendizado humano, explica que a criança tem 3 infâncias. A primeira infância até os 2 anos de idade. Nessa fase a criança só copia. E ela começa a copiar as coisas com 1 mês e meio para 2 meses, 3 meses. Ela vai copiar os movimentos das mãos dos pais, vai copiar os movimentos labiais e faciais dos pais e daqueles com os quais ele convive, vai copiar a forma como o pai ou a mãe estão falando com ele para ele também tentar falar.
É comum a criança, já vi casos de crianças surdas de nascença, que movimenta os lábios como se ele estivesse falando, embora ele nunca tenha ouvido, não sabe o que é uma palavra. Tem técnicas para ensinar essa criança o que é uma palavra, e ela vai poder até falar por sinais ou fazer leitura labial. Mas a criança começa a aprender com 2 anos de idade, com 2 meses de idade. Então já podemos ensinar algumas coisas à criança. Na verdade, como a gente sabe que é um espírito milenar, essa criança pode começar a aprender ainda no útero materno. Porque se alguém acha que o espírito começa a ligação com a família a partir da concepção, não. Essa ligação muitas vezes é antes da reencarnação dos próprios pais. Antes dos pais reencarnarem, muitos espíritos já estão sendo preparados para reencarnar. Quando ficar adulto, quando casar, já estão sendo preparados para isso. É isso que a gente tem que ter em mente. No egocentrismo, a pessoa que é muito centrada em si mesmo sofre muito, porque ela não vai receber a atenção que merece. Eu costumo dizer, eu e minha esposa tivemos 3 filhos. Graças a Deus, excelentes homens, pessoas de bem, e nós demos conta de cuidar de 3. Tem gente que não dá conta de cuidar de 1 ou de 2. E aí, quando vai para a escola, vai ter um professor cuidando de 30. O professor tem superpoderes? Não. Muitas vezes não consegue. E aí, cabe aos pais também dar o apoio aos professores, aos diretores e funcionários da escola, principalmente ensinando a essa criança as regras de convivência para que ela não seja exageradamente centrada em si mesmo. A criança ou jovem que é muito mimado, como a gente diz, ele não consegue aceitar a indiferença que o mundo tem, porque ela acha que o mundo existe para servi-la, né? E não vai atender todos os seus desejos. É uma das grandes causadoras de jovens depressivos, espíritos depressivos, porque não soube passar dessa parte de egocentrismo para o egotismo, para valores melhores que existem. Claro, na evangelização, a gente tem que ensinar para a criança a amar a ti, mas amar ao próximo como a ti mesmo. Quando a criança aprende que ela tem que amar e respeitar, isso ela aprende não só com os pais, mas em sala de aula. Em sala de aula ela aprende as lições evangélicas, e esse é um capítulo bom para discutir com uma criança. Ela vai aprender também que a gente tem que fazer aos outros tudo aquilo que a gente gostaria que os outros nos fizessem. E mais ainda, como Jesus disse, a gente tem que amar primeiro a Deus, de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso respeito e entendimento. Esse é o primeiro grande mandamento. Isso foi respondido não a crianças, mas aos fariseus, que testavam Jesus o tempo todo e queriam que Jesus caísse em contradição. Ele fala, o segundo mandamento é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se nós pegarmos os 10 mandamentos que Moisés recebeu no Decálogo, lá no Monte Sinai, esses 2 resumem os 10. E a gente consegue ensinar isso para uma criança? Sim, com toda certeza. Então, desse egocentrismo que viraria o egoísmo, a criança acaba virando o egotismo. Ou seja, eu me amo, mas antes de mais nada, eu tenho o amor ao próximo como eu gostaria que o próximo me amasse também. Isso é muito bom ensinar nas aulas de evangelização. Bom, esse aprendizado, ele é muito importante, mas é importante no mundo de hoje, o relacionamento pais e filhos, e a gente estende isso para tios e sobrinhos, para avós e netos. O cidadão norte-americano, ele tem uma dificuldade muito grande de relacionamento familiar. É comum a gente ver em filmes, o pai falece e lá o velório demora 5, 6 dias. É almoço, janta e segue aquilo. E a grande frustração dos filhos é nunca ter dito ao pai que o amava. Nunca ter dado um abraço na mãe. Ele chora do lado do caixão do pai porque não teve a chance de dizer para o pai que o amava. E para melhorar esse relacionamento, os estudiosos americanos recomendam uma coisa muito importante. Lá isso aí chama Children See, Children Do. A criança vê, a criança faz. Eu falei que na primeira infância até os 2 anos de idade. Depois dos 2 até os 6, 7 anos de idade é a segunda infância, onde a criança continua a aprender copiando, mas ela já faz algumas inferências.
ela já coloca algumas coisas que ela acha que ela sabe, ou então que ela trouxe de reencarnações anteriores dos seus conhecimentos adquiridos. Né? A partir dos 7, 8 anos de idade, aí vem a pré-adolescência até por volta dos 14, 15 anos de idade, onde ela não só faz isso, mas usa um pouco mais de ousadia e um pouco mais de rebeldia. Eu tenho um amigo que a neta dele, de 4 anos de idade para 5 anos, chegou e falou assim: vô, o senhor faz tudo o que eu quero? Ele respondeu: claro que não. Porque tem coisas que você pede, que você quer que eu compre, que você não precisa, ou que eu não tenho grana, ou então que você já tem, ou que a gente pode resolver de outro jeito. Então eu não faço tudo que você quer, não dou tudo que você pede. Ah, bom, porque o meu pai dá tudo o que eu quero. Claro, né? Num bate-papo depois, conversando com o filho, ó, a tua filha, minha neta, me disse isso. Ela foi engraçada, ela também me disse a mesma coisa, só que ela falou que o vô compra tudo que ela quer. É a ousadia que ela faz, testando e experimentando. É como o gatinho que está em cima da mesa e vai empurrando aquele objeto, né? Até cair. Se você ficar bravo com ele, ele disfarça e sai de perto. Criança também é assim. Ela também tem essa característica. A criança que vê a pessoa, o pai, jogar a latinha da cerveja pela janela do carro, para ela aquilo é normal. Ela vai jogar a latinha de refrigerante, o potinho de iogurte, pela janela do carro. Né? A criança que vê pai ou mãe maltratando, às vezes a própria mãe ou o próprio pai, ou o porteiro e o serviçal do condomínio, ou o serviçal da escola, ou o gari da rua, para ela aquilo é normal. Ela também vai passar a maltratar. Ela vê aquilo como normalidade. E isso, gente, não é só pai e mãe não, tá? Porque você tem tios e tias que dão exemplos péssimos. E a criança fala: por que você fez isso? O meu tio faz. Ou seja, por que eu não posso fazer? Se ele faz e está certo, eu também quero fazer e posso fazer. Por outro lado, pais que têm bons hábitos de higiene, escovar os dentes na hora certa, tomar banho na hora certa, lavar as mãos antes das refeições, e faz isso principalmente junto com a criança aprende que aquilo é normal também. E ela passa a fazer aquilo mesmo estando longe de casa, mesmo não estando ali. E nós temos meios não só de ensinar, dizer vá e faça, mas também posso dizer vamos fazer, vamos lavar as mãos antes de sentarmos à mesa, vamos tomar um banho para antes da gente jantar, para jantarmos limpo, vamos preparar e tomar um bom café da manhã antes de ir para a escola. A criança que vê pai e mãe, mesmo nas redes sociais, vendo vídeos construtivos, vendo coisas boas, e a mãe pode recomendar para o filho. Aliás, tem uma coisa que pouca gente presta atenção, mas nas redes sociais, nos celulares e tablets, tem um aplicativo chamado controle parental, que os pais podem definir aquilo que os filhos podem ver ou não. Inclusive, a hora que vai usar o celular. Porque uma criança de 4, 5, 6 anos, não é bom usar redes sociais. Talvez um vídeo, uma coisa ou outra assim, vale a pena. Mas 4, 5 horas por dia sentado na frente do computador ou do celular, não. Isso não faz bem. E tem até um problema que nós estamos tendo no mundo de hoje, que estão nos alertando os pedagogos e os psicólogos. Estamos parando de escrever manualmente. Quem aqui escreveu uma página na caneta ou no lápis, agora no mês de julho ou junho? Quase ninguém. Ah, todo mundo escreveu. Outro lá, tá bom. Por quê? Quando a gente desenha a letra, nós estamos utilizando partes do cérebro que, se nós pararmos de usar, elas vão parar de funcionar. Ou seja, eu não vou ter mais aquela capacidade. Então, cuidado com isso, até nós adultos. Os aplicativos de celular hoje tem até que define a hora que a criança pode usar. Você fala, você vai ao celular até as 9 da noite ou a partir das 12, a partir do meio-dia. Ela vai ligar o celular, ele não vai funcionar. Ou vai funcionar e vai falar, está travado agora, você só pode funcionar depois das 12. Existe aplicativo para isso e nós podemos e devemos fazer isso também. Pais que preocupam com a própria saúde física, vamos fazer uma caminhada na represa, domingo de manhã, sábado de manhã,
Vamos dar uma volta no quarteirão, vamos naquela academia que tem na praça lá para a gente brincar. A criança passa a ver aquilo com naturalidade. E aquilo passa a ser coisa do cotidiano e ela vai fazer com prazer. A criança que faz passeios com a família, e tem uma coisa que a gente não faz mais também, né? Quem é que fez piquenique nos últimos 3 ou 4 anos? 2, 3... Alguém ainda está fazendo piquenique. Como é que é o piquenique para quem não lembra? Eu boto uma cesta cheia de sanduíche, docinho, bolo, uma toalha, né? Refresco, refrigerante, e vamos debaixo de um córrego, de um rio, vamos na beira da represa. Estica aquela toalha, senta, espanta as formigas, e vai comendo, conversando, contando história, rindo. Isso é relacionamento familiar. É gostoso fazer isso, é bom fazer, e ajuda também nesse relacionamento familiar. Eles têm até uma indicação. Eles falam que é importante para o pai não levar o filho para pescar, e sim ir pescar com o filho. Qual a diferença? Filho, vou te levar para pescar. Vamos no Pesca e Pague, ali em Chilite. Eu chego no Pesca e Pague e falo, filho, está aqui a vara, prontinha, está aqui o potinho de isca, está aqui o pulsar, senta aí e pesca. A hora que você pegar um peixe, eu estou tomando uma cerveja com os amigos ali, você me chama. Se eu não estiver perto, você chama aquele tio lá que ele pode cuidar isso para você. Qual que é o melhor? Vai na loja, compra anzol, compra a linha, compra a vara, compra a chumbada. Ensina o filho a dar aquele nó que não escorrega, porque a linha de nylon escorrega pra caramba, dá um trabalho. E o peixe pode escapar. Ensina por que tem que colocar a chumbada depois do anzol, ou o anzol depois da chumbada. E vamos trabalhar também, tem minhoca no quintal, pega a enxada, vai cavar e vai achar uma minhoca. E mais ainda, fazer massinha. Olha que coisa gostosa fazer massinha para pescar. Inclusive, quem for pescar pacu, eu recomendo colocar um pouquinho de groselha, tá? Porque o pacu gosta de isca doce. Ensina a colocar a minhoca no anzol, ensina a colocar a bolinha de massinha e pesca. Faz a competição, vamos ver quem pega primeiro, vamos ver quem pega mais, vamos ver quem pega o maior, e assim por diante. Isso é muito importante. Fazer a pipa. Às vezes, o ato de fazer a pipa com o filho é mais gostoso do que empinar. Porque fazer, você está ensinando por que tem que emborcar a vareta, como é que tem que colar, por que o papel tem que ser assim, por que o papel tem que ser assado. E vai ensinando isso para a criança. Ela não vai esquecer nunca mais, com toda certeza. Pais que leem com os filhos, não é ler para os filhos, é ler com os filhos. Qual que é a diferença? A criancinha de 3 anos de idade. Mamãe, lê um livro para eu dormir. A mãe coloca a criança deitada, cobertinha, cabeça no travesseiro, e aí a mãe senta aqui e começa a narrar a historinha. Era uma vez uma princesa num reino distante, distante, linda, maravilhosa. A criança vai dormir. A mãe, se bobear, também dorme. Como é que eu faço? Gente, vocês não imaginam a quantidade de livros espíritas infantis que existem. É muito grande. Não leia para a criança, leia com a criança. Senta com a criança do teu lado. Passa o dedo ali no livro, mostrando onde você está lendo, mostra a figura do livro. Leia 1, 2 páginas, ou leia o livro todo se for pequeno. Depois você diz assim, se a história não terminou, filho, amanhã a gente continua. É a cena dos próximos capítulos. Agora você vai dormir, amanhã a gente continua. Eu tenho certeza que invariavelmente as crianças vão dormir muito bem. E minha mãe, meu pai me deu a atenção que eu precisava, do jeito que eu precisava. Né? E mais ainda, né? A leitura do Evangelho, o culto do Evangelho com a criança é extremamente importante. Nós fazemos no Kardec o chamado Evangelho itinerante. Não são todas as salas, né? Dependendo do evangelizador, da vontade. Mas basicamente é uma maletinha, uma sacola, que dentro tem um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, um exemplar do livro Boa Nova, Sinal Verde, um livro de preceitos, uma garrafinha de meio litro d'água e um manualzinho que a editora ID publica, dando explicação de como fazer o culto do Evangelho. Mas nós explicamos em sala de aula como é que tem que ser feito. Se a família já faz, ela tem que fazer naquele dia que ela faz com o nosso material. E aí tira uma foto e manda no grupo de evangelização.
Se a família não faz, escolhe um dia e faça. Resultado, aqueles que fazem continuam fazendo. Aqueles que não fazem, pai, que dia que nós vamos fazer? Vai ser na segunda-feira, 8 horas da noite. Na outra semana, pai, hoje é segunda-feira, 8 horas da noite. Ô filho, mas você não trouxe aquela sacolinha da evangelização? Mas nós temos o evangelho aqui em casa, vamos fazer o evangelho? Vamos. Muitas famílias começaram a fazer. Então, basta que comecemos. E a gente pode incentivar a criança e mais ainda, nós como pais, como avós, podemos sentar e fazer essa pequena leitura. Mas a criança tem 6 meses, não tem importância. Coloca na cadeirinha, coloca do lado, ela vai aprender que aquilo é bom. E mais ainda, ela vai participar daquele reequilíbrio que o Evangelho provoca na família. A gente aprende no Evangelho que muitos são chamados e poucos escolhidos. É uma frase muito importante, porque a gente acha, eu faço a minha prece todos os dias. Eu rezo um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Salve Rainha. Tá legal, mas até que ponto eu estou orando? Até que ponto eu estou soltando palavras saídas simplesmente do meu cérebro? Né? Claro, vale um pouquinho. Mas se eu parar aquele momento, e a gente brinca muito, que eu falo assim, é bom você fazer a prece antes de dormir, sentado. Porque se você é deitado, o que assim seja, sai no dia seguinte. Não sai? Então faça sentado. E se for em família, melhor ainda. Faz o culto do Evangelho um dia por semana. E faz aquela prece um dia. Primeiro, agradecendo pelo dia que nós tivemos. Não foi bom que eu bati o dedinho mindinho na cama, doeu, mas valeu a pena, eu afastei a mesa um pouquinho mais para lá. Né? Mas foi bom porque meu girassol brotou, minha plantinha deu certo, o almoço foi bom. É assim que Deus quer, que Jesus quer, e que os nossos bons espíritos do nosso lado querem que nós façamos. Então isso é importante que nós também trabalhemos na criança. Por quê? Uma árvore boa dá bons frutos. Invariavelmente. E o poder das palavras. Isso no relacionamento familiar é extremamente importante. Palavras de ódio, xingamentos, aqueles apelidos mal pensados, aquelas comparações maldosas. Eu já vi pai chamar o filho de orelhudo, de zoiudo, de tapado. E às vezes aquilo vira um apelido. Né? A gente vê pai fazendo comparação. Meu filho, você está parecendo aquele cara da favela. Às vezes o pai nunca viu uma favela, não sabe nem como é que é. Rio Preto, inclusive, não tem nem favela. Mas ele faz essa comparação. E a criança, quando vê no noticiário, ela acha que ela é aquilo e pode ser aquilo. Cuidado com essas palavras. Isso é um estudo dentro da neuropsicologia chamada PNL, Programação Neurolinguística. As palavras têm poder. O marido que fala que a mulher nunca vai aprender a dirigir, porque ela não tem acuidade manual, porque ela não tem coordenação motora, mesmo que ela tenha, ela às vezes não vai nem tentar aprender porque ela acha que não tem. O pai que fala que o filho nunca vai aprender alguma coisa, e tem um livro chamado O Vendedor Irresistível. É de um psicólogo chamado Maxwell Maltz, mas ele também é cirurgião plástico. E ele narra que certa feita chegou um cidadão na clínica dele e falou, doutor, eu quero fazer uma cirurgia plástica para aumentar o tamanho dos meus dedos da mão. Por quê? Não, porque eu não tenho nenhuma habilidade manual. Por causa dos meus dedos curtos. Eu não consigo fazer um trabalho fino, uma coisa detalhada assim, não consigo. O Maxwell Maltz falou, olha, vamos ver o seguinte, eu vou primeiro te passar uma tarefa para você experimentar. Mas primeiro, me explica de onde você tirou essa ideia. Doutor, quando eu era criança ainda, meu pai foi consertar um relógio daqueles grandes, antigamente, né? E eu tive que segurar com a pinça uma determinada mola. E segurar um parafuso com os dedos. Escapou o parafuso, eu me desesperei, escapou a mola. E meu pai ficou muito bravo comigo, porque ele falou que eu tinha dedo curto e jamais ia ser hábil em alguma coisa. Tá bom. Então vamos ver o seguinte, eu quero que você faça um teste. Só um teste. Você vai para a tua casa, mas antes você passa numa loja e compra esse carrinho de montar. Ô, doutor, eu falei que eu não tenho habilidade. Não, esquece, é um teste, eu quero que você faça um teste.
Só que é um teste mais demorado. Você vai comprar esse carrinho de montar, aquele que você cola os pecinhos, mas compra assim de 10 peças, 15 peças, uma coisinha facinha. Vai para tua casa. Só que você não vai deixar ninguém ver e nem ficar sabendo que você está fazendo isso. Nem eu quero saber. Você vai chegar na tua casa numa hora que não tiver ninguém, vazia a casa e vai tentar montar. Se você não der conta, quebra, joga fora, embrulha, bota no lixo e não conta para ninguém. Mas você vai comprar um segundo e um terceiro. Até você conseguir montar aquele lá. Quando você conseguir montar, você vai pegar um de mais peça. Deu um de 15 agora, pega um de 30, 40. E vai isso. Eu quero conversar com você daqui a 6 meses. Mas você está proibido de desistir. 6 meses depois, o rapaz voltou lá com um veleiro, um galeão, desse tamanho, de 3.000 peças. Doutor, eu montei esse aqui em 1 mês para o senhor, é o meu presente. Falou, como foi? Falou, quando o senhor mandou para casa, eu comprei o brinquedo, eu cheguei em casa com vontade de quebrar tudo. E o carrinho não relava as 4 rodas no chão de jeito nenhum. Eu quebrei, joguei fora e fiquei com muita raiva. Mas como eu tinha feito esse compromisso, comprei o segundo. O segundo já estava mancando um pouquinho menos torto, mas quebrei e joguei fora. O terceiro ficou lindo. E eu fui aumentando. Há 1 mês eu falei, vou ter que ir no médico daqui a 1 mês. Fui lá e comprei esse veleiro aqui de 3.000 peças. Com canhões, com piratas, com homens, com porta que abria e fechava, com detalhes. Eu falei, meu amigo, ainda bem, porque eu vou te contar um segredinho. Não existe cirurgia para aumentar o tamanho do dedo. Então ainda bem que deu certo para você. Às vezes, a gente precisa do estímulo, porque as palavras ruins sufocam. Se alguém ouviu alguma, mesmo que de atravessado, já aquela coisa complicou. Mas nós temos o outro lado. Palavras de amor, de elogio, os apelidos até carinhosos. As palavras positivas motivadoras e principalmente as reconfortantes. Quando a gente fala de nos colocarmos no lugar do outro, eu costumo fazer uma brincadeira. Segura minha mão. Você está sentindo a minha mão? Sim. Ah, desculpa te desapontar. Na verdade, você está sentindo a sua mão sendo tocada pela minha mão. Porque a sensação, ou física ou mental nossa, é única. Quando alguém me fala qualquer coisa, principalmente assim, aí eu entendo a sua dor. Pode ser que entenda. Eu sei o que você está sentindo. Não sabe. Porque a mesma situação, a pessoa está com dor de barriga, a outra também está com dor de barriga. Será que os dois têm a mesma sensibilidade à dor? Será que os dois têm a mesma sensibilidade à recepção de uma palavra mal falada? Não. Ah, eu tenho que me colocar no lugar do outro. Não. Nós temos que compreender o outro. Não devemos dizer, eu sei o que você está sentindo. Não. Nossa, eu estou com vontade de chorar. Então vem cá, encosta aqui, chora que minha camisa vai ficar legal. Ela absorve bem. Pode chorar à vontade. Não é eu sei o que você está sentindo. Não. Eu compreendo a sua dor. Porque às vezes nós falamos, eu sei o que você está sentindo, a pessoa fala, sabe porcaria nenhuma, você nem imagina como é que eu estou sentindo. Vocês já conversaram em fila de clínica, por exemplo do INSS, né? A pessoa fala assim, nossa, eu estou com uma dor desse lado aqui. O cara fala, a minha está desse lado aqui, mas a minha está irresistível, está brava. Já tomei 4, 5 medicamentos, e eu que tomei 10 medicamentos, o médico me deu medicamento novo, não dá certo, a dor continua. Vira um show de horror, né? Mas, estou sentindo uma dor muito grande aqui? Eu também estou, mas a minha está dentro do suportável. Eu estou conseguindo aguentar legal assim. Mesmo com um remedinho aí fraco, mas está legal. Não aumenta a dor do outro, não. E nem fala que você entende a dor do outro. Porque as palavras gostosas de ouvir, gostosas de falar, reconfortam. Abraçam, mesmo que não exista um abraço físico. Então é assim que nós temos que trabalhar. Por quê? Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. E essa frase pegou mais sentido quando a gente começa a lembrar de transição planetária. Ou seja, o planeta está no momento que nós estamos deixando de ser um planeta de expiação e provas para ser um planeta de regeneração.
Não pensem que vai ser uma viradinha de chave não, tá? Que nem milho pipoca, estourou, virou um planeta. Não é assim não. Essa transição já está acontecendo desde a década de 40 do século passado. Inicialmente bem suave, depois assentou um pouco em meados da década de 80, 90 e agora vai acelerando cada vez mais. O funil está se fechando cada vez mais. E quem ficará nesse planeta de regeneração? Quem conseguiu conquistar esse espaço aqui. Quem aprendeu, entendeu, ensinou e vivenciou principalmente. Conseguiu aquela reforma íntima que a gente tanto busca no Espiritismo. E principalmente os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Não é que serão filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, obra da sua criação. Só que chamados filhos de Deus é um passo acima. É um pouco melhor do que simplesmente ser filho de Deus. Serão chamados ou reconhecidos como filhos de Deus. Bom, esse trecho aqui é muito importante, mas antes disso eu gostaria de falar uma coisa muito importante. Infelizmente, amanhã é o último dia de inscrição de um encontro anual de mocidades espíritas. Existe um encontro anual há 60 anos chamado Comenesp e Congesp. Comenesp é Confraternização das Mocidades Espíritas do Norte do Estado de São Paulo, que acontece 4 anos seguidos. No 5º ano acontece a Congesp, Confraternização das Mocidades e Juventudes Espíritas do Estado de São Paulo. Então, dia 26 e 27 desse mês, em Bebedouro, vai acontecer a primeira prévia da Comenesp do ano que vem. O pessoal vai se reunir, 100, 110, 120 jovens, de Franca até Ilha Solteira, várias cidades, Rio Preto, Ibirá, Nova Granada, para começar a estudar, e o macro tema desse ano nós já temos, é pontes indestrutíveis. Porque tem gente que é especialista em construir muro, né? Mas nós temos que aprender a construir pontes. Não nos fechar, e sim nos ligar. Essa confraternização acontece a primeira prévia agora, 26 e 27 de julho. Em janeiro, a segunda prévia, num fim de semana que ainda não está marcado. E depois, na Semana Santa, é o encontro. Aí são 3 dias de confraternização, música, teatro, brincadeiras e principalmente estudo espírita e cristão. Então, se alguém aqui tem jovem nessa faixa etária, 13, 14, 15, eu sou jovem aos 65 e vou nessa confraternização. Inclusive, o pessoal acha graça porque eu vou de moto, né? Fui para Igarapava, fui para Jales, fui para Franca, fui para Ribeirão Preto, fui para Ibirá e vou. A primeira que eu participei foi em 1975. Éramos 1.200 jovens reunidos do estado inteiro. O ano passado foi estadual, em Franca, 800 jovens. É um lugar que o jovem vai, tem uma imersão em convivência harmoniosa, em aprendizado e em confraternização. Se alguém quiser indicar para um filho ou quiser participar, é só procurar no Instagram DM3, que é Departamento de Mocidade da 3ª Região da USE. Ou quiser falar comigo ou alguém das Mocidades Espíritas. Mas é extremamente importante essa convivência, porque, primeiro, lá não vai ter rede social, vai ter encontro social. Lá não vai ter like, curtir, lá vai ter abraço, sorriso, brincadeira. Com gente que muitas vezes nós vamos ver uma vez só. Ou vamos reencontrar, e reencontrar, e reencontrar, e nos tornamos cada vez mais amigos. E aí, esses jovens, futuros trabalhadores das casas espíritas, vão entender um pouco mais. Voltando, esse texto é de Meimei, no livro Antologia da Criança. Isso é uma prece que a criança faz. Vamos acompanhar? Dizes que sou o futuro, não me desampare no presente. Dizes que sou a luz dos teus olhos, não me abandone às trevas. Não espero somente o teu pão, dá-me luz e entendimento. Não desejo tão só a festa do teu caminho, suplico-te amor com que me eduques.
Não te rogo apenas brinquedos, peço-te bons exemplos e boas palavras. Não sou simples ornamento do teu carinho. Ensina-me o trabalho e a humildade, o devotamento e o perdão. Compadece-te de mim e orienta-me para que eu seja bom e justo. Corrige-me enquanto é tempo, ainda que eu sofra. Ajuda-me hoje para que amanhã eu não te faça chorar. Esse é o resumo de tudo que nós conversamos. Obrigado e uma boa noite a todos vocês.